essa pergunta é muito importante porque a gente precisa desmistificar o estresse. Por quê? Porque o estresse, Fulvio, ele é extremamente importante no na nossa vida. Você sabia? Importante? Disso? Sim, senhor. Você não sabia? Nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? Vai pensar. Verdade, porque o estresse, vamos imaginar, talvez a gente possa traduzir isso como um desafio, e o desafio faz com que a gente possa superar e caminhar adiante? Então, tem a ver com isso, mas deixa eu te explicar. Assim, a gente, enquanto organismo, a gente precisa criar um processo de adaptação ao meio. Tá. Né? Desde os nossos ancestrais, a gente precisa criar um processo de adaptação ao meio. E o meio não é um mar de flores. Né? Então, o que acontece? Há situações que podem ser ameaçadoras à minha vida, ou à minha integridade física, moral, psicológica, o que for. Então, como eu vou lidar com isso? O estresse é a reação de preparo do nosso corpo para lidar com essas questões que são ameaçadoras. Tá. E aí o nosso corpo é fantástico. Por quê? Porque ele se prepara para isso. Então, a gente tem uma espécie de energia de backup que ela é disparada no momento de uma ameaça, que é exatamente o estresse, para a gente ter mais condições de luta, de fuga, diante daquilo que é ameaçador. Tá? Então, por exemplo, se você encontra um animal selvagem numa floresta, necessariamente você vai ter uma situação de alerta e você vai ter uma preparação do seu corpo para lidar com aquela situação. Tá. Então, você vai ganhar mais força, você vai correr mais, você vai ter mais condições de poder fugir, escapar daquela situação. Eu não sei se você já viveu uma situação de você, putz, eu corri que eu não imaginei que eu tivesse tanta força assim. Verdade. Não é Verdade. assim? Sim, sim. Ou então, a gente enfrenta uma situação, eu não sabia que eu tinha tanta força assim. E a gente tem. A gente tem. E essa situação de reação é o estresse. Então, a ciência, a própria biologia, a medicina, ela chama isso de eustresse. Tá? Porque ela é importante. Sem ela, a gente não vai ter esse preparo. Então, ter cortisol, ter adrenalina, noradrenalina disparado em um determinado momento, isso é fantástico para nos ajudar a ter esse fortalecimento para lidar com as adversidades da vida. Agora, quando que o estresse passa a ser negativo? E a gente tem essa visão do estresse como sendo extremamente negativo. Quando eu pergunto em sala de aula, e aí, o estresse é positivo ou negativo? A maioria, é péssimo, é negativo. Por quê? Porque o que é divulgado acerca do estresse é sempre o estresse algo negativo, no seu limite, não é nem no seu limite, é no seu auge, né, que está ali estourando de cortisol, de adrenalina e noradrenalina, que realmente vai prejudicar. É o excesso. É o excesso de demanda de energia para lidar com aquela situação. Mas não é simplesmente o excesso. Se você está em um ambiente que é tóxico, se você está em um ambiente que demanda demais energia da sua parte, e você, por outro lado, não tem uma qualidade, você começou a falar isso falando sobre qualidade de vida. Se você não tem uma boa noite de sono, se você não se alimenta adequadamente, se você não faz exercícios. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de fazer exercícios. Somos dois. Né? Então, assim, mas você tem que criar os seus mecanismos de recuperação de energia.